Ao contrário de nossos amigos primatas, muitas pessoas ainda têm esse arco nos pés. Ele nos ajuda a nos movimentar, é como um amortecedor embutido para os pés, e o que nos permite saltar. Há outro arco, esse é chamado de transversal, que corre de um lado para o outro na parte superior do pé, como uma ponte que o ajuda a se manter em forma. Pesquisas dizem que esse também é importante, porque é responsável por cerca de 40% da rigidez do pé. Simplificando, é como o andaime que mantém o pé unido. Quando os cientistas cortaram o arco transversal, o pé perdeu muito de sua firmeza. Mas quando cortaram o inferior, o resultado não foi tão dramático. Então, isso é uma coisa do ser humano moderno? Não, esses arcos não surgiram ontem. O transversal existe há 3 milhões de anos. O inferior apareceu cerca de 1.800.000 anos atrás. É melhor continuarmos com outro elemento de nossos pés antes de passarmos para outras partes. O dedo mindinho também é mais importante do que parece. Quer você tenha nascido sem um ou o tenha perdido, ainda consegue andar, mas o mindinho é importante para nos manter eretos. Ele proporciona equilíbrio. Dentro do pé há 26 ossos que se unem para garantir que a gente não caia. O mindinho faz parte desse trabalho de equilíbrio. Nossos ancestrais macacos precisavam dos dedos para agarrar, prender e se balançar nas árvores. Hoje em dia, trocamos nossas habilidades de escalar árvores por sofás confortáveis e programas de TV. Muito bem, vamos nos adiantar um pouco e falar sobre o apêndice. Você pode pensar que ele é inútil, mas não. Quando um ser humano está na barriga da mamãe, esse órgão começa a fazer seu trabalho. Por volta da 11ª semana de desenvolvimento, ele começa a produzir células especiais que fabricam hormônios e compostos úteis. O apêndice ajuda a treinar as tropas do nosso sistema imunológico, garantindo que sejam defensores de primeira linha. O órgão ainda coleta todos os tipos de substâncias estranhas, também conhecidas como antígenos, do nosso trato digestivo. No entanto, com a evolução da dieta, essa peça encolheu como um balão que se esvazia. Diferentemente da maioria das outras estruturas vestigiais, o apêndice nem sempre é inofensivo. Ele pode se transformar em uma pequena bola de fogo furiosa. A propósito, órgãos vestigiais são aqueles que perderam sua função ancestral primária. Em sua maioria, essas estruturas não têm um propósito aparente. Outro exemplo famoso é o dos dentes do siso. Eles são inúteis e têm nos causado problemas há muito tempo. No entanto, quase 95% das pessoas os têm, e 90% podem até ter que lidar com o drama de um problema com um ou mais deles. Se você não os tiver, pode se considerar sortudo. Aqui está um fato interessante adicional sobre eles. Embora os dentes humanos tenham um mineral mais macio do que o dos de tubarão, novos testes mostram que eles são igualmente resistentes. O revestimento dos dentes de tubarão é na verdade semelhante em dureza ao esmalte de siso humano. Isso ocorre porque suas superfícies são feitas de cristais minerais unidos por proteínas, o que evita que se quebrem facilmente com o impacto. Portanto, a diferença na forma como nós e os tubarões usamos nossos dentes se resume ao seu design, não à sua dureza. Os antropólogos examinaram esqueletos antigos e acreditam que nossos ancestrais precisavam desses dentes extras para mastigar coisas duras como raízes e carne crua. Naquela época, eles eram muito úteis. Mas então descobrimos a culinária e, de repente, nossa comida ficou mais macia e nossas mandíbulas se tornaram menores. Os geneticistas têm sua própria opinião sobre esse tema. Ela envolve um gene chamado MYH16, que parece desempenhar um papel tanto no tamanho do cérebro quanto nas características da mandíbula. No entanto, o papel exato que ele desempenhou em nossa história evolutiva ainda é um pouco misterioso. Agora, outra coisa sem sentido é a pálpebra. Bem, não a pálpebra normal. Você sabe, aquela coisinha rosa escondida no canto do olho. Os pássaros e alguns outros amigos peludos a usam para se defender da poeira e dos detritos que tentam atrapalhar seus olhos. Mas em nós humanos, ela é praticamente vestigial. Conheça o Palmaris longus. Cerca de 85% de nós ainda o carregamos por aí. Talvez você também. E pode fazer o teste colocando a mão em uma superfície plana e fazendo com que o dedo mindinho e o polegar se encontrem. Se vir uma pequena faixa de tendão fazendo limbo no meio do pulso, então você a encontrou. Ela estava lá para agarrar coisas e se balançar por aí como o Tarzan. Podemos continuar com o truque de agarrar. Mesmo antes de nascer, por volta de 16 semanas dentro da barriga da sua mãe, você já está praticando a sua aderência, se agarrando ao cordão umbilical. Quando finalmente chega ao mundo, esse reflexo o ajuda a se agarrar às coisas. Fato curioso, os macacos pequenos conseguem se segurar em uma mão por muito tempo, graças a um truque semelhante.
No entanto, nós humanos perdemos essa superaderência quando temos cerca de 3 meses. Quando ainda está no útero de sua mãe, você também tem uma mini cauda, mas à medida que cresce, ela desaparece e essas pequenas vértebras se tornam o cóccix. Os seres humanos e nossos parentes macacos não têm caudas como outros animais. Nossos ouvidos também têm músculos vestigiais. Eles ajudam os animais a ouvir melhor e a expressar seus sentimentos. Mas nos seres humanos, esses músculos não fazem muita coisa. Descobrimos outras maneiras de escutar e demonstrar nossas emoções. No entanto, alguns de nós ainda conseguem mexer as orelhas com a prática. Surpreendentemente, as unhas dos pés também contam como algo vestigial. Quero dizer, elas funcionam como a linha inicial de defesa, protegem o corpo contra micro-organismos nocivos. Em nossa jornada evolutiva, usamos as das mãos e dos pés para a defesa, escavação e escalada. No mundo moderno, as unhas das mãos ainda vêm em nosso socorro, seja para descascar frutas ou para aquela doce sensação de aliviar uma coceira. No entanto, as dos pés se aposentaram. Mas ei, podemos aplicar esmalte nelas. Por uma questão de moda, elas certamente funcionam para muitas pessoas. Não são apenas os seres humanos que têm membros ou órgãos inúteis. Em 1798, um anatomista examinou um pássaro peculiar incapaz de voar. Ele documentou suas observações. Essa espécie não era outra senão um avestruz, que assim como o casuar, é apenas um dos exemplos de aves que possuem asas vestigiais. Em termos anatômicos, são asas rudimentares incapazes de proporcionar o voo a essas criaturas pesadas. No entanto, não são totalmente desprovidas de função. Elas servem para manter o equilíbrio durante a corrida rápida. Além disso, elaboram exibições de cortejo, ajudando os pássaros a atrair parceiros em potencial. Agora, quando se trata de animais, muitos também brilham. Cerca de 76% dos oceânicos, incluindo águas-vivas, vermes, tubarões e estrelas do mar, são bioluminescentes. Eles têm um composto chamado luciferina que reage com o oxigênio para gerar luz, que serve para que atordoem predadores, atraiam presas ou alertem os companheiros da mesma espécie sobre o perigo. Nós humanos também podemos brilhar. Infelizmente, esse brilho é muito fraco. Nossos olhos não conseguem vê-lo. Nossos corpos emitem luz, mas ela é cerca de 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano é capaz de detectar. Os cientistas descobriram que esse brilho muda ao longo do dia, é mais fraco pela manhã e mais intenso no final da tarde. O rosto brilha mais do que o restante do corpo. Eles acreditam que isso se deve ao fato de essa parte ficar mais exposta ao sol e ter melanina, que possui componentes capazes de aumentar a produção de luz. Alguns truques corporais nos distinguem do restante do reino animal. Por exemplo, você sabia que os seres humanos são os únicos animais capazes de corar? Parece que temos os direitos exclusivos sobre esse fenômeno de bochechas rosadas. Quando nos encontramos em uma situação embaraçosa, nossos vasos sanguíneos se dilatam. É isso que nos deixa vermelhos. O constrangimento é uma emoção bastante complexa. Trata-se de entender o que os outros pensam de nós. Isso pode ser muito avançado para outros animais. É interessante notar que os macacos uacari carecas também podem corar, mas não no mesmo sentido. Para eles, é uma demonstração de sua boa saúde. Por falar nisso, devemos honrar nosso intestino, estômago e fígado e todo esse sistema. O intestino é frequentemente chamado de segundo cérebro, que tem seu próprio sistema nervoso. Ele tem 100 milhões de mensageiros que enviam informações para o resto do corpo. Mesmo que a conexão intestino-cérebro seja cortada, ela continua funcionando e garante que seu sistema digestivo funcione por conta própria.